Bom dia a todos os colegas associados da ABAP. Espero que estejam todos em segurança, estejam cuidando da família de vocês, estejam todos com saúde nesses momentos difíceis que a gente está passando. Espero que a gente consiga retornar o mais breve possível às nossas atividades e que a gente consiga nos ver o mais breve possível. Meu nome é Rafael Pinho, eu sou advogado da Casnar Leonardos, trabalho há 10 anos em propriedade industrial, sou professor do curso do módulo básico da ABAP em relação aos processos judiciais derivados da propriedade industrial e agradeço muito o convite do Dr. Álvaro Loureiro, nosso presidente, para que a gente pudesse aqui trocar uma ideia, bater um papo sobre as recentes portarias 120 e 161 do INPI, que falam sobre a suspensão de prazos administrativos. Meu objetivo com essa apresentação é que a gente consiga definir uma posição institucional da ABAP em relação à legislação aplicável e como esses prazos devem ser contados a partir do dia 30 de abril, que é quando será encerrado esse período de suspensão. Nossa vida, tanto dos advogados quanto dos agentes da propriedade industrial, é uma vida de prazos. Nós temos prazos para praticamente toda semana. E, óbvio, qualquer assunto que acabe refletindo na questão dos prazos, é sempre um assunto delicado e que exige de todos nós uma certa vontade de tentar entender e definir exatamente como serão calculados esses novos prazos que foram definidos, seja por uma portaria, seja por uma lei, por aí vai. A ideia aqui hoje, então, é a gente bater um papo sobre essas portarias e, para isso, eu preparei uma mini apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora nessa conversa que a gente vai ter sobre nesse vídeo. E, obviamente, essa apresentação vai estar disponível a todos os associados da ABAP para consulta, para eventual aconselhamento ou consulta mesmo dessa nova recontagem de prazos que nós vamos ter a partir do dia 30 de abril. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a minha apresentação para a gente poder começar a conversar. Recentemente, ainda em março, o INPI lançou uma portaria, que foi a portaria 120. Essa portaria teve o intuito de suspender os prazos processuais, no primeiro momento até o dia 15, se não me engano, até o dia 14 de abril, e, posteriormente, até o dia 30 de abril. A ideia foi suspender os prazos por uma questão estrutural que o mundo está vivendo, uma questão de pandemia completamente atípica, e a ideia foi muito bem-vinda, foi uma ideia muito nobre do INPI de suspender esses prazos, porque não haveria sequer condição, estrutura, muitas vezes até dos próprios agentes, de cumprirem com esses prazos. O momento é de preservação da vida, no primeiro momento, e o INPI, ciente disso, então, suspendeu estes prazos administrativos. Eu botei aqui um sumário para a gente poder trabalhar junto em relação ao que nós vamos discutir aqui nesse vídeo de maneira muito rápida. No primeiro momento, a gente vai falar dos institutos, principalmente de direito civil, e eu não pretendo me aprofundar. É simplesmente uma visão geral para que a gente entenda como funciona uma suspensão, como funciona uma interrupção de prazos, por que isso existe e como isto vai influenciar a análise das portarias 120 e 161 do INPI. Também coloquei aqui para a gente poder discutir os artigos 222 e 223 da LPI. Peço de antemão aos colegas associados que assistem ao vídeo que tenham esses dois artigos em mãos, porque serão artigos muito importantes para a gente definir essa contagem de prazo. Vocês vão ver que no próximo slide ele está aqui, mas caso vocês queiram, tenham em mãos para poder acompanhar. E, no final, nós vamos dar, então, exemplos da contagem de prazos. Primeiro, eu só quero definir o que vem ser. Existem institutos do direito civil que trabalham exatamente sobre a questão da contagem de prazos. Para esse caso aqui que nós estamos trabalhando, esse caso concreto, eu selecionei dois que são aqueles que eu acho que são refletidos dentro da portaria do INPI 120, que são a interrupção e a suspensão de prazos. Na interrupção, o prazo, quando interrompido, assim que cessa a interrupção,
ele volta a contar por inteiro, como se ele nunca tivesse corrido, nunca tivesse fluído. Essa é a ideia da interrupção. No momento em que eu interrompi, no momento em que eu voltei, que a interrupção cessa, eu começo a contar o prazo como se eu nunca tivesse começado a fluir. Se eu tenho 60 dias de prazo, por exemplo, eu interrompi, no momento em que essa interrupção cessa, eu ainda tenho 60 dias de prazo. É como se nada tivesse acontecido. É diferente na suspensão, porque na suspensão o prazo volta a fluir assim que encerrada a condição de suspensão por aquilo que resta. No meu exemplo acima, se eu tenho 30 dias de prazo já corridos, eu tive a suspensão e a partir do fim da suspensão, eu terei mais 30 dias para poder cumprir, e não os 60, como seria no caso da interrupção. Isso é muito importante para a gente poder tentar entender as portarias 120 e 161, pelo seguinte motivo: o INPI deu duas hipóteses de suspensão de prazo. Me parece que a segunda hipótese, ela é muito mais um caso de interrupção do que um caso de suspensão. Na prática, sejamos sinceros, pouco importa. Mas o fato é que, tecnicamente, nós temos essas duas tipos de influência no prazo, que são derivadas do Instituto de Direito Civil, uma interrupção e outra suspensão. Pois bem, eu coloquei aqui uma legislação aplicável. Mas antes disso, eu gostaria só de conversar com vocês sobre uma coisa que me parece básica, mas eu entendo que é bom que a gente defina ela aqui. Essa suspensão de prazos se aplicam a que prazos? E a visão institucional da ABAP, e de acordo com o que está prescrito na própria portaria, é de que são todos os prazos, absolutamente todos os prazos, sejam eles derivados de publicação na RPI, como, por exemplo, prazos de oposição, de recurso contra o indeferimento, de processo administrativo de nulidade, que são atos derivados de uma publicação na RPI, como aqueles atos que não são derivados de uma publicação na NPI, como, por exemplo, a questão do cumprimento da prioridade. O INPI, quando fez a portaria, nós vamos ver aqui embaixo, ele fez dizendo que os prazos estão suspensos. E a partir do momento em que ele não definiu quais são esses prazos, obviamente, todos os prazos estão suspensos. Até porque não faria muito sentido, nós temos uma certa diferenciação quanto a esses prazos, e o INPI agiu bem nesse sentido, porque imagina como seriam esses cálculos para o próprio INPI. Então, aqueles que são publicados em RPI, nós vamos ter que recontar, mas os que são derivados da lei, como, por exemplo, a questão da prioridade, nós não vamos inserir nessa contagem. Então, está suspenso para que é publicado na RPI, mas para aquilo que é derivado da própria lei não está. Isso geraria um caos administrativo e a INPI agiu muito bem em deixar como prazos, porque isso abarca todos os tipos de prazo. Pagamento de anuidade, depósito, prazos esses que não são derivados muitas vezes até da questão comprovante da prioridade, né, no ato do depósito, que são aqueles prazos. Todos esses vão ser abarcados por essa suspensão. Mas o que diz a legislação e o que dizem as portarias, né, em relação a essa suspensão que irá se encerrar agora dia 30? Eu faço aqui menção a dois artigos da LPI que são muito importantes para a gente. Primeiro, o 222, que diz que no cômputo dos prazos se exclui o dia do começo e inclui-se do vencimento. Isso é assim também na justiça, não há qualquer diferença, existe uma certa padronização em que você exclui o dia do prazo, o dia do início, e computa, né, coloca ele lá no dia do vencimento. Então, se eu tiver uma publicação na RPI na terça-feira, eu começo a contar o prazo na quarta-feira e vamos em frente. Isso também acontece na justiça, é algo comum. O 223 é muito importante porque ele terá influência direta na segunda hipótese do esclarecimento do INPI, porque ele diz que os prazos eles só começam a correr no primeiro dia útil, e aqui é uma posição muito importante, uma frase muito importante, porque dia útil após a intimação, que será feito pela publicação no órgão oficial, que é a nossa famosa RPI. Então, reparem, eu só vou começar a contar o prazo no primeiro dia útil após a publicação. Isso é muito relevante para a nossa análise mais à frente. E então vieram as portarias do INPI, 120 e 161. Elas, no primeiro momento, suspenderam do dia 16 de março até o dia 14 de abril de 2020, suspenderam esses prazos.
e posteriormente, até porque a situação da pandemia não melhorou, né, infelizmente, resolveu-se então se estender esse prazo para até o dia 30 de abril. E logo depois, devido a algumas dúvidas, até dos usuários, na questão da contagem do prazo, vocês viram que as portarias elas não dão uma explicação muito ampla. Por exemplo, elas só dizem que suspenderam-se os prazos. Tudo bem. E aí começaram a surgir certas dúvidas dos usuários da plataforma e dos próprios agentes da propriedade industrial, e o INPI, então, publicou um esclarecimento em relação à portaria 120 no dia 27 de março de 2020, em relação a essa portaria, e ficaram definidos 2 pontos que seriam colocados para a contagem de prazos. No primeiro momento, os prazos em curso, ou seja, na data da edição da portaria, ou seja, no momento em que a portaria foi disponibilizada, publicada, aqueles prazos que já estavam em curso, eles voltarão a contar pelo prazo remanescente assim que a suspensão se encerrar, ou seja, dia 30 de abril. E na segunda hipótese, é em relação aos prazos que foram originados durante o período de suspensão. Obviamente, o INPI concedeu essa suspensão aos seus administrados, mas ele continuou suas atividades. Revistas de propriedade industrial foram publicadas e, para esses prazos que se originaram durante o período de suspensão, ficou estabelecido que eles seriam reintegrados, a contagem seria iniciada após o término da suspensão. No primeiro momento, no dia 15 do 4, como nós tínhamos falado, e depois no dia 30, derivado da portaria 161 do INPI. Pois bem, isso nos leva aos exemplos práticos que nós temos, né? Minha ideia aqui é a gente mostrar para vocês como que vai ficar na prática essa contagem de prazos, né? Os prazos, em primeira hipótese, em que os prazos já estavam em curso antes da portaria que determinou a suspensão dos prazos, tá? Nesses casos, como que vai ficar a contagem? Bom, o que ficou estabelecido é que assim que cessada a suspensão, aquele prazo remanescente vai voltar a fluir naquilo que lhe resta, certo? Então, eu dei um exemplo aqui para a gente poder trabalhar, que é numa publicação que ocorreu no dia 3 de março de 2020. Essa publicação, obviamente, uma terça-feira, como sempre ocorre na RPI, e foi um prazo, por exemplo, para a oposição, 60 dias, certo? Essa publicação ocorreu nessa data, dia 3 de 3, e até o período de suspensão transcorreram-se 12 dias, tá? A suspensão começou no dia 16, conforme diz a portaria 120, e ela vai terminar no dia 30 de abril. Então, temos esse período de suspensão, o prazo não corre, já transcorreram 12 dias, mas durante esse período o prazo não corre, e ao final dessa suspensão, que ocorreu no dia 30 de 4 de 2020, dia 30 de abril, o dia 1º de maio será o primeiro dia em que esse prazo voltará a fluir. Então, nós temos 48 dias restantes dos 60 que nós tínhamos para cumprir ou para interpor essa oposição administrativa. Com isso, a data fatal seria 16 de junho de 2020 para a apresentação para a interposição dessa oposição, ok? O que é importante que a gente entenda aqui? Por que o prazo volta? Muitos vão dizer, mas por que dia 1º de maio é feriado? Não é um dia útil. Não deveria começar a contar mais à frente? Eu entendo que não, e eu acredito que essa é a posição também, essa é a posição institucional da ABAP. Por quê? Percebam que o 223 aqui nós não aplicamos o 223, porque o 223 fala que o início da contagem ele só pode ocorrer no primeiro dia útil após a publicação. Vejam, o início. Nós não estamos falando de início. A publicação já tinha ocorrido. A publicação na RPI já tinha ocorrido, no nosso exemplo, no dia 3 de março. E o prazo já tinha começado a fluir. Nesse momento da suspensão, quando encerrada a suspensão, eu simplesmente voltei a contar o prazo. Não importa se é feriado, se é sábado, se é domingo, até porque quando nós imaginemos o cenário em que nós não temos essa suspensão,
nós contamos sábado, nós contamos domingo, nós contamos feriado, nos prazos que já haviam sido iniciados. A regra de postergação de início de cumprimento do prazo, ela só funciona quando nós estamos iniciando o prazo. Essa é a regra. Então, dia 1º de maio, todos aqueles prazos que foram originados antes do período da suspensão, eles voltarão a ocorrer, contando-se o dia 1º de maio como o primeiro dia de nova fluência desse prazo naquilo que lhe resta. Este é o exemplo. Muito cuidado com isso, porque no próximo slide nós vamos falar sobre a outra situação e vocês vão ver que o cálculo é um pouco diferente. Mas neste cálculo da suspensão é muito importante que a gente tenha esse parâmetro na cabeça. Voltará a fluir pelo restante do prazo a partir do dia 1º de maio. Do dia 1º de maio. Considera-se feriado, porque aqui não é aplicável o artigo 223 da LPI. Muito bem. A segunda hipótese prevista pelo INPI, faço apenas uma referência ao slide anterior para que a gente compreenda isso para todos os prazos possíveis. Todos os prazos possíveis. E que vão gerar diferentes tempos restantes para cumprimento. Então, por exemplo, ali eu dei o exemplo, deixa eu até voltar no slide anterior, só para ficar bem claro isso, porque é muito importante. Então, aqui eu imaginei um cenário, um prazo originado da RPI de 60 dias. Mas vejam, se eu tivesse aqui um prazo, por exemplo, de PAN, 180 dias, ou prazo para cumprimento de prioridade, 60 ou mais 180 depois do depósito. Vamos imaginar esses dois casos. Nós vamos pegar todos esses prazos e substituir e calcular aquilo que resta do prazo geral. Então, imaginando aqui uma situação prática, em vez de 60 dias, vamos colocar aqui 180. Vamos imaginar que seja um prazo para interposição de processo administrativo de nulidade. E aqui, em vez de transcorrido 12 dias, tivessem transcorrido 30 que fossem. Melhor, para ficar mais fácil o cálculo, tivesse transcorrido 80 dias, né? E aí nós tivemos a suspensão. Assim que encerrada a suspensão, ainda tem 100. Então, vocês, colegas associados, têm sempre que adaptar esse cálculo para os prazos que são diferentes na LPI. Nós temos prazos de 30 dias, por exemplo, para cumprimento de exigência. Nós temos prazos de 180, por exemplo, para a PAN. Nós temos prazos de 60 dias para oposição, recurso contra indeferimento. Todos esses prazos têm que ser readequados. A ideia aqui é mostrar para vocês de forma prática como vai funcionar esse cálculo. O restante do prazo vai fluir, vai continuar fluindo a partir do dia 1º de maio naquilo que resta. Agora, aquilo que resta tem que exigir um cálculo nosso para que a gente consiga determinar, variando aqui o prazo de determinados atos administrativos, para que a gente consiga ter aí a data fatal. Muito cuidado, porque isso vai variar, 60, 180, 30, são diversos datas e prazos administrativos diferentes, mas a ideia da suspensão contida no primeiro ponto de esclarecimento é exatamente essa que está aqui na tela. Muito bem, então agora sim, passando para a segunda parte, os prazos, então, que foram iniciados no período da suspensão. Então, eu coloquei aqui, a suspensão começou dia 16 de março, como eu já disse, vai se encerrar no dia 30 de abril, e naquelas hipóteses em que nós tivemos, por exemplo, publicações no período entre 16 de março e 30 de abril. Como, por exemplo, dei um exemplo aqui, a RPI do dia 7 de abril de 2020, terça-feira, nós tivemos um prazo publicado para 60 dias para interposição de oposição. Muito bem. Foi publicado durante o período de suspensão, e o que diz o esclarecimento do INPI? Que estes prazos iniciarão sua contagem a partir do dia 15 de abril, estendido para o dia 30 de abril, pela nova portaria 161. Então, a partir do dia 30 de abril, esses prazos iniciarão sua contagem. Isso é relevantíssimo, porque aqui sim nós teremos a aplicação do 223. Então, se nesse prazo de 60 dias para oposição foi publicado durante o período de suspensão, no dia 30/4 é o fim da suspensão, encerrou-se a suspensão, e a partir do dia 1º vai contar? Não, porque o início do prazo só pode acontecer, a contagem do início do prazo só pode acontecer em dias úteis. Dia 1º de maio não é dia útil, dia 2 de maio não é dia útil, dia 3 de maio não é dia útil, e, portanto, o prazo só vai iniciar sua contagem
daqueles prazos que foram originados no período de suspensão só iniciarão sua contagem a partir do dia 4 de maio. 4 de maio, porque é o primeiro dia útil depois da sua publicação. Vejam, a publicação ocorreu durante o período de suspensão, é um ato, ela ocorre, ela, neste momento da publicação, ela interrompe, ela para, ela é suspensa ou interrompida, o termo mais técnico seria interrompida, mas ela suspende, ela espera esse dia 30 de abril para acontecer e ela vai iniciar sua contagem no primeiro dia útil subsequente à sua publicação, que ocorreu no período de suspensão, ou seja, no dia 4 de maio de 2020. A partir daí, nós temos o prazo integral para poder cumprir, por exemplo, no nosso caso, a interposição da oposição. E isso, mesmo a regra do slide anterior, que eu falei, se aplica para N outros prazos, para todos eles. Pagamento de anuidade, pagamento de comprovação de prioridade, ou seja, por exemplo, PAN, recurso contra indeferimento, absolutamente todos os prazos têm esta regra de aplicação. Aqui, o cálculo é um pouco mais fácil, basta que nós tenhamos na nossa cabeça que ele vai começar a contar a partir do dia 4, porque eu não preciso fazer qualquer tipo de cálculo. Já que ele vai começar a contar, eu estou muito mais tranquilo, porque eu sei que eu vou ter 60 dias a partir dali para cumprir. Então, aqui, nós temos a aplicação do 223 e todos os prazos irão se iniciar ou vão começar a sua contagem a partir do dia 4 de maio. Será o primeiro dia do prazo já contado para que ele comece, então, a fluir até o dia da sua data fatal. Isso é muito importante para que a gente consiga entender essa diferenciação da contagem desses prazos, tá? A minha ideia aqui, e obviamente a posição institucional da ABAP é essa, os cálculos e do próprio NPI nos seus esclarecimentos, é o que dá a entender, é este tipo de cálculo que irá funcionar a partir do dia 30 de abril. Aos colegas associados, isso é muito importante, a gente sabe, a gente tem que ter atenção, são cálculos que vão nos dar um pouquinho mais de trabalho, principalmente na primeira hipótese, que a gente vai ter que calcular quanto que resta. Então, assim, e os prazos são diferentes, 60, 180, 30 dias. Então, isso vai dar para a gente uma dinâmica de cálculo que é um pouco trabalhosa, mas é como a legislação e as portarias aplicáveis a esse caso, elas vão funcionar a partir do dia 30 de abril. Então, é mais ou menos desta forma que a ABAP entende que deve funcionar o cálculo dos prazos a partir do encerramento da suspensão. Eu espero que eu tenha sido claro. Óbvio, eu estou sempre aqui para poder ajudar. Naquilo que vocês quiserem de ajuda, que tenham alguma dúvida, algum esclarecimento necessário, eu vou estar disponível. Eu coloquei meu e-mail aqui ao final. Sintam-se à vontade, seja por meio da ABAP, ou seja por meio do e-mail que eu estou fornecendo, para entrar em contato, tentarem tirar dúvidas naquilo que for possível. Eu estou aqui para ajudar. Eu espero que com isso a gente tenha cumprido o nosso objetivo desse vídeo, que é auxiliar os colegas associados no cálculo desses prazos e que a gente consiga ter períodos melhores pela frente, melhores para todos nós, que a gente consiga voltar aos nossos trabalhos o mais rápido possível, a normalidade das nossas vidas da forma mais rápida possível, e que a gente consiga nos ver muito em breve. Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço mais uma vez ao presidente Dr. Álvaro Loureiro pela oportunidade. Espero que o vídeo tenha ajudado no objetivo de vocês e desejo a todos um bom dia e cuidem-se. Muita saúde, muita segurança para vocês e para a família de vocês. Um grande abraço.